Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 31. Esse é um capítulo menor, com 9 versículos, mas muito rico. E lembrando que nós estamos vendo o livro de Isaías, Isaías era um erudito, Isaías um profeta, e ele escrevia as coisas em forma assim, de meio que poesia, só que a poesia hebraica é muito diferente da nossa, então por isso que a gente não percebe as rimas. E por que se escrevia em forma de poesia? Porque era mais fácil das pessoas gravarem, memorizarem, lembrarem, pois não havia nesse momento a leitura de todos, era só aqueles que tinham realmente conseguiam ter um status diferente, que conseguiam ler, e era a minoria que realmente conseguia. E Isaías, ele veio de uma família onde era palaciana, onde frequentava ali o palácio. Então, além de profeta, ele tinha o que? Acesso dentro ao palácio. E só que as pessoas, aqueles, dentro também de qualquer país existem os partidos, né? Cada partido defendendo uma coisa. E havia um partido dentro do palácio que defendia buscar ajuda em outros povos e não depender totalmente de Deus. E muitas coisas eles faziam calados, porque para não chegar também ao ouvido de Isaías. Mas o Senhor falava para Isaías, Isaías trazia a palavra. E aqui Isaías vai falar assim, ai daqueles que descem ao Egito, que nós já estamos vendo isso em outros capítulos, né? Que eles buscam ajuda no Egito. O Egito, ele era considerado assim, por ter cavalos, então era considerado como um exército que tinha vigor, mas ele havia sofrido várias derrotas e estava sofrendo. E também o Egito tinha o ar da sabedoria, de que ali havia sabedoria, mas tudo também não passava de algo enganoso, porque a verdadeira sabedoria era estar confiando no Senhor. Então fala assim, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que depositam sua confiança em cavalos. Então cavalos era tido como material bélico para uma guerra muito forte, porque o cavalo, além de levar o cavaleiro, mas geralmente eles levavam aquelas, eu esqueci o nome agora, mas aquela apêndice que tipo não vou falar carroça, mas é bem grosseiro falar isso, né? Mas aonde ficava 3 pessoas, um ficava ali conduzindo o cavalo, a carruagem ali, conduzindo ali o cavalo, e os outros 2 ficavam com flechas, então fazendo os ataques ali. Então ali era considerado uma máquina de guerra. Então eles descem ali confiando em quê? Em cavalos. Até tem um salmo que diz, né, que nós não confiamos em cavalos. Hoje muitas coisas são cavalos para nós. Muitas coisas nós confiamos e nós temos uma natureza de orgulho muito fácil, por mais humilde e simples que nós somos. Mas vem uma coisa aonde nós podemos olhar e nos orgulhar ou nos se sentir mais à vontade, nós agarramos ali um pedacinho de confiança. Mas nós sabemos que a plena confiança está em Deus. É Deus realmente que coloca ali o seu juízo, só que Deus tem ciúme daquilo que é dele. Ele também não permite, se nós vamos ver, que fiquem atacando Jerusalém, porque é a menina dos olhos dele. Mas aqui ele está chamando a atenção. A gente percebe que Deus não está interessado em ficar chamando a atenção das outras nações. Ele está interessado em chamar a atenção daquela nação que ele escolheu para propagar o nome dele. E hoje Deus não está interessado também em ficar chamando atenção ou cutucando as pessoas que não são deles, sabe? Hoje o Senhor quer cada vez mais cavar em mim, cavar em você, que nós somos aqui o templo do Espírito Santo, que Deus quer nos purificar. Por isso que na cidade ali, em Jerusalém, havia o templo, e logo na entrada ali havia o átrio exterior, e ali ficava um fogo consumidor, consumindo o holocausto, consumindo a carne. Hoje o Senhor quer também consumir também tudo aquilo que é instável em nós, tudo aquilo que não edifica.
o Senhor quer abalar e quer fazer que vá embora. E por isso, muitas vezes, nós temos circunstâncias que é como se fosse fogo. Então, nós temos que perguntar mediante essas circunstâncias: eu vou confiar em Deus? Eu vou confiar em mim mesmo? Ou o que o Senhor quer fazer com que eu aprenda nessa situação? E para eu não descer ao Egito. O Egito, ele vem mostrando a sobrevivência, ele tem esse foco. Lembra quando a família de José desceu ao Egito? Foi para quê? Para comprar mantimentos, irmãos de José, porque Egito ali representava a sobrevivência. Então, tudo aquilo que representa sobrevivência, o nosso trabalho, nós precisamos, né? Amados e amadas, nós precisamos disso. Sem isso, sem a comida, sem a saúde, sem a roupa, né? Somente a comida a gente não vive. E para isso, a gente tem que trabalhar. Então, a gente vive com foco na sobrevivência. Agora, o nosso foco na questão de trabalhar, tudo não pode estar também a nossa confiança. Graça e paz, amados e amadas, porque aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías 58. Então veja, nós trabalhamos, nós assim estamos no Egito e compramos suprimentos do Egito, mas nós não dependemos do Egito. A nossa confiança não está nele, e como exigir até de Deus, porque se guardava o sábado. Então aqui ele falou, ai dos que descem ao Egito. É a mesma coisa para nós. Ai de nós que ficamos confiando no Egito. Que ficamos atordoados todos os dias pela sobrevivência. Levanta a tua voz e que como um chofar, tudo pela sobrevivência, uma trombeta, vendemos o nosso e descanso, faze ver ao povo a sua própria transgressão. A nossa mostra a casa de vivemos Jacó ansiosos o seu quanto ao pecado. Egito. Então, aqui por isso tá que o Senhor fala para a gente lançar sobre toda a nossa ansiedade. O profeta, ele apresenta porque essa ele mensagem tem celestial de reconciliação e paz. E aí depois ele vai prosseguindo dizendo, lá no capítulo 58, eles acreditam na força da multidão dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros, mas que as não contemplam o Santo sejam de Israel, derramadas. nem então, buscam amados, o não é porque socorro nós que estamos vem na hora da lá do graça, Senhor e que tudo então, Senhor veja, é eles amor, estão não, Senhor é contemplando justiça. os cavaleiros do Egito, nós temos que mas ter um eles não coração estão olhando para o convertido, um alto. coração Então hoje no automatismo um coração da que vida, tem uma a gente metanoia, deixa de mudança olhar de para mente. o alto, Por isso de que em contemplar Romanos aquilo que é verdadeiro, Romanos 12 diz que e nós pelo tenhamos automatismo da uma vida, mente pela sobrecarga, transformada, a gente uma mente esquece renovada. de deixar que a palavra então aqui vai um crie alerta raízes aqui em para o nós, povo judeu, para o que nós eles possamos estavam confiar. fazendo. E que nós possamos Aí olhar depois para vai nós dizer, também, contudo, ele é também quais as sábio e alertas pode está trazer a trazendo desgraça. a palavra para O nós. Senhor é sábio. Agora ele vamos pode ver o trazer a versículo graça, 2 diz como assim, também trazer a pois desgraça. ainda tá? assim, este ele não povo deixa de tenta cumprir me suas encontrar palavras. dia e noite. Diz que não vai passar Parecem um mesmo tio da pessoas palavra do Senhor que desejosas não será de cumprida. conhecer as minhas Ele se erguerá orientações, contra como quem se formassem coopera uma com os nação. maus. Então, Deus vai se erguer contra aqueles que cooperam com o mal. Muitas vezes a gente vê o mal se multiplicando tanto e parece que o bem cada vez mais sufocado, né? Mas sempre, saiba, o Senhor está no controle. O Senhor, ele está sendo tudo isso registrado. E o Senhor vai vir como fogo consumidor, que nós vamos ver aqui logo no final desse capítulo, assim que ele fez com Senaqueribe, o rei da Síria, e todo o seu exército, o Senhor vai vir com fogo consumidor. E aí vai falar assim, ora, os egípcios não passam de seres humanos e não são Deus, porque eles estavam buscando a ajuda deles como se eles fossem Deus, porque eles achavam que eles tinham sabedoria e tinham os cavalos. Seus cavalos são carnes e não espírito. Seus cavalos são mortais, tá? Quando Yahvé estender a mão, aquele que ajuda tropeçará. Quer dizer, o Egito que vai ajudar, ele vai tropeçar. Quando o Senhor erguer a mão, não tem como voltar. E aquele que ajuda vai tropeçar. E aquele que é ajudado vai cair também. Ambos sucumbirão juntos. E a partir do versículo 4 vai falar uma palavra contra a Síria. E o profeta vai dizer assim, que o Senhor falou para ele, diz assim como um leão, o leão grande, forte, quando ele pega uma presa ali, ele não quer soltar a presa. E ele ruge ali e segura a presa e os pastores ali em volta começam a bater as madeiras, começam a fazer barulho, começam a fazer aquele vozeirão,
mas não intimida o leão. Não intimida com as gritarias deles. Então, o que o Senhor está dizendo? Que ele não se intimida se eles estão buscando ajuda no Egito, estão buscando ajuda em outro lugar. Eles podem ter vozeirão, pode fazer gritaria, mas o Senhor vai descer e ali sobre a coluna. E também põe outra metáfora aqui também, olha, ele está dizendo que como as grandes aves dão proteção aos seus filhotes, colocam ali debaixo das suas asas, enfrentam o adversário, está dizendo que o Senhor, ele vai proteger Jerusalém. É aquele pai que ao mesmo tempo ele disciplina o filho, mas ele protege o filho. E ele guardará e livrará. Tá? Ele passará sobre ela, velando por ela e a salvando. Quando essa palavra aqui diz passar sobre ela, esse passar ele vem da mesma palavra da Páscoa, quando ali o anjo da morte passou e os primogênitos, aonde havia o sangue do cordeiro, os primogênitos não forem mortos. Então, aqui o Senhor também falando que vai passar, mas vai passar e vai salvar. Então, é como se Isaías quisesse falar para eles, olha, lembre o que o Senhor fez. E foi lá no Egito. O Senhor destruiu os primogênitos. O Senhor não é a favor dessa nação. E vocês agora estão indo buscar ajuda nelas. Aqui, da onde o Senhor tirou vocês. Então, imagine você como pai, como mãe, você assim, ter tido muita dificuldade com algumas pessoas, e essas pessoas estavam escravizando até pessoas da sua casa, seus filhos, e você vai lá, luta e consegue tirar eles da mão dessas pessoas. E depois, seus filhos ou alguém que você ama muito começa a passar dificuldade e vai lá e não busca você. Não busca você, sabendo que você já ajudou e tem ajudado, mas vai lá naqueles que os oprimiram para buscar ajuda. Então, a gente também tem que ver qual o sentimento do Senhor. O Senhor, Ele também zela por nós. Ele chora por nós. Ele fica torcendo, Ele nos deu livre-arbítrio, Ele fica torcendo para a gente não confiar em carros, não confiar em cavalos, não confiar no Egito, né? Então, Ele está dizendo que Ele passará sobre ela, velando por ela e aguardará. Então, o Senhor vai passar. E o Senhor ainda vai ser misericordioso, que vai salvar-nos. Vai dizer, voltai para aquele contra o qual se rebelaram tão profundamente os filhos de Israel. Voltai para mim. Voltai para Deus, né? Porquanto naquele dia todos se desfarão dos seus ídolos. Quer dizer, quando já tiver passado tudo isso, sabe quando a pessoa se arrepende, mas depois que já machucou muito o outro? Então está dizendo, porquanto naqueles dias todos desfarão dos seus ídolos de prata e dos seus ídolos de ouro, que as vossas mãos pecadoras construíram para vós mesmos. Então está dizendo que não foi de pronto que eles fizeram isso, foi naqueles dias aonde ali o Senhor estava disciplinando o povo. Então, amados, e quando fala ídolos feitos com as suas próprias mãos, a gente ainda muito se apega aos ídolos e às imagens, mas quantas coisas hoje estão na nossa mão e são nossos ídolos. A gente não anda mais sem um celular na mão. Ele virou um apêndice do nosso corpo. Ele virou parte do nosso corpo. Então, muitas vezes até tem uma brincadeira. Antes você chegava na casa de alguém e pedia água. Hoje, muitas vezes, chega na casa de alguém e pede o quê? A senha do Wi-Fi. Então, várias coisas. Olha só o celular na nossa mão. Quanto ele rouba do nosso tempo. Olha a televisão, as séries, quanto rouba do nosso tempo. Tudo isso são ídolos construídos pela nossa própria mão. Hoje o sistema, o mundo, o marketing é feito para roubar nosso tempo e nossa atenção. Então, por isso que nós temos que ter uma vigilância muito grande. Não é fácil. Quantas vezes eu vou fazer uma coisa no Instagram, responder alguém ou pegar um dado, quando eu vejo, eu começo a ver lá
e começo a rodar o feed e já passou 15 minutos. E aí eu me pergunto, por que eu entrei aqui mesmo? Tá? Então, nós temos que realmente ficar muito atentos, porque essas coisas vão ganhando uma esfera muito grande dentro do nosso ser e viram ídolos, tá? Hoje já tem o quê? O vício da tecnologia, e está tendo que ter até já escolas, ou melhor, internatos para ajudar as crianças a sair do vício tecnológico, o vício das telas. Por quê? O vício nas telas, eles nos trazem uma dopamina barata. E essa dopamina, ela vai querer recompensas rápidas. Então, as pessoas que ficam muito em telas, elas vão ter dificuldade de fazer algo que realmente vai ter que prestar atenção, que vai precisar do foco dela, porque foi roubada a dopamina dela já nisso daí. E quando ela precisar de uma motivação para fazer outra coisa, ela vai procrastinar. E muitas vezes não só procrastinar, não vai fazer. Então tudo isso está roubando o que de nós? Está roubando a vida, está roubando o nosso tempo, está roubando a nossa produtividade em coisas que edificam, está roubando o nosso tempo com Deus, o nosso tempo com cuidado próprio, o nosso tempo de nos cuidar e de cuidar do outro. Está roubando o nosso tempo de crescimento espiritual, emocional, está roubando o nosso tempo de saúde. Então, veja que tudo isso são ídolos, tudo isso são confianças no Egito, só mudou a era, só mudou o cenário, tá? E aqui vai falar, agora no versículo 8, sobre o rei da Síria, porque a Síria era o bicho-papão dessa época. Já tinha dominado todos e ficou lá no sul, Judá, a tribo de Judá, que ficava Jerusalém. E conquistando ali a tribo de Judá, eles teriam um caminho livre para ir para o Egito. Por isso que eles foram procurar ajuda no Egito. Falaram, o Egito vai ter interesse em nos ajudar, porque se a gente cair, logo são eles no caminho, né? Então, aqui está em uma palavra agora contra o rei da Síria, que diz que a Síria vai cair no fio da espada, mas não porque eles, os israelitas ou os egípcios, foram lá e lutaram contra eles. Não vai ter a mão humana. Da mesma forma, quando foi tirado o povo do Egito, não houve mão humana, só foi o que? O Senhor que operou. E quem ia livrar eles na mão dos assírios seria a mão do Senhor, não seria a espada deles. E diz que eles vão ser, que a fortaleza vai cair por terra por causa do pavor. Porque a sua fortaleza, eles eram a fortaleza. Mas por que por causa do pavor? Porque eles vão ver que eles não estão lutando com humanos. Eles estão lutando com o Deus de Israel, com o Deus de Judá. Então, ao verem as bandeiras de batalha, seus líderes entrarão em pânico. Por quê? Os líderes ali, eles tinham o quê? A bandeira, o estandarte que comandava cada batalhão. E eles vão ficar em pânico, porque eles vão ver que quase todo o seu batalhão foram dizimados em uma noite por uma epidemia. Então, quem lutou, está dizendo aqui que não adianta vocês confiarem no Egito. Quem vai lutar por vocês sou eu, mas também vocês vão ser disciplinados por mim. Então, que o Senhor nos traga a realidade dessa passagem no nosso contexto de hoje, para que nós possamos realmente aprender e levar essa palavra. O Senhor deseja que cada vez nós sejamos transformadas para transformar. E aproveite, se você deseja que outras pessoas ganhem isso também, deixe seu like, compartilhe e deixe um comentário. Quando você faz isso, o YouTube, ele vê que é relevante esse assunto e ele vai mostrar para mais pessoas. Então vamos fazer, é tão pouco, levar essa palavra para mais pessoas. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor.